Da globalização, né? Verso e reverso. O que seria o verso? O verso seria o momento histórico, tá? O ponto histórico que a gente vai de como é que vai surgir a globalização, de quando começa, e o reverso vai ser o Hermisson dando o enfoque, as características, os pontos positivos e os pontos negativos também, tá? Então, assim, para iniciar, eu vou colocar aqui o seguinte. Hoje eu dando uma estudada, pesquisando, e aí eu encontrei uma matéria do Papa Francisco, certo? Em novembro do ano passado, ele estava num congresso na Tailândia, e aí ele falou o seguinte: Papa diz que a tecnologia e globalização ameaçam a individualidade dos jovens. Tá? Então, ele, nesse congresso na Tailândia, ele critica a tendência, tá, de se desaparecer os valores, a cultura de um determinado povo por conta dessa questão da globalização. E aí ele faz um apelo para que os jovens, né, não esqueçam os ensinamentos dos seus ancestrais, que eles valorizem a sua cultura local. Tá? Então, a gente já começa com esse questionamento. A globalização é bom? É ruim? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? Ok? Mas vamos entender. O que seria a globalização? Bom, o conceito, a gente tem que entender primeiro o seguinte: existem várias palavras que elas são novas, como o termo globalização. Globalização é um termo novo. Tá? O que vai ser o quê? Um processo histórico de interligação econômica, social, cultural entre diferentes povos, tá? É uma mistura. Aí também a gente tem que prestar atenção nessa questão que eu falei na semana passada, que é essa questão do racismo, do preconceito racial. Será que tem espaço para essa realidade do nosso mundo de hoje, né? Nessa questão de mundialização, vocês vão ouvir demais essa palavra. De repente, a gente está acertando, está dando assim um gol nessa palavra mundialização, tá? Então, vamos lá. Passa aí, Hermisson. E aí, é o seguinte, alguns historiadores dizem, olhando para o passado, tá? Eles olharam para as civilizações como a fenícia, a cretense, a grego-macedônica, os próprios romanos, e disseram o seguinte: olha, esses povos aí, mesmo sem conhecer a palavra, mesmo sem existir essa palavra globalização, eles já faziam. Por conta do quê? A gente tem que entender que a globalização, ela começa principalmente, o seu enfoque principal, mais forte, é na economia. E aí, a civilização fenícia, a cretense, a greco-macedônica, elas com aquela economia, o comércio, tá? O comércio vai se tornar uma atividade econômica que vai influenciar todas as outras regiões. Essas civilizações aqui, a gente já estudou que elas têm a expansão territorial, a conquista de outros povos, e nessa conquista de outros povos, há uma mistura de cultura, uma prevalecência, né, um destaque na economia que essas culturas praticavam, que aí é o comércio. É tanto que a gente fala que o homem grego, nesse período aqui, grego-macedônico, era um tipo de homem global, tá? Um homem cosmopolita, um homem da cidade, e nas cidades gregas, nas cidades fenícias, nas cidades cretenses, nas romanas, existia aquela mistura de diferentes culturas, diferentes religiões, tudo se misturando, tá?
Passa aí, Hermeson. Mas o termo propriamente dito, correto, bem bonitinho, globalização, a gente vai utilizar nas grandes navegações europeias, porque aí eu vou ter Europa, África, Ásia, América, tudo se ligando na troca de comércio, né, com as trocas comerciais. Inclusive, eu coloquei aí esse mapa para a gente perceber essas trocas, tá? Escravos para um lado, chegava lá, trocava por rum e cana-de-açúcar e especiarias, e esse mundo começa a se misturar, tá certo? Então, com navegações europeias, tá? Século XVI, por aí. Pode passar. Século XVIII. Aí é o boom da globalização, com a Revolução Industrial. Vem o nascimento das fábricas, tá certo? Das máquinas, olha a minha peruca caindo. Vem o nascimento das fábricas, das máquinas, e isso tudo vai acelerar a troca de informações entre os países, né, entre os povos, tá? Então, começa no século XVIII com a Revolução Industrial, e aí a gente já vai falar em primeira Revolução Industrial, a mundialização da economia, tá? Que vai entre 1760 e 1860, certo? Pronto. Na segunda metade do século XIX, a gente vai ter o que a gente chama de segunda Revolução Industrial. Aí eu vou ter um aceleramento, uma aceleração de invenções, principalmente, né, na comunicação, nos transportes, na indústria, tá certo? Que eu vou falar numa segunda Revolução Industrial. O capitalismo está se tornando mais forte, tá? É a mundialização da economia, certo? Pode passar. Pronto. No século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial, tá? Que a gente até já viu durante a Segunda Guerra Mundial várias inovações, né? Que foram os aviões, os tanques, armas. E, a partir daí, essas inovações técnicas, elas se tornam mais corriqueiras, sem grandes espaços de tempo para que elas aconteçam. Elas vão acontecendo seguidamente, continuamente, essas grandes transformações, que vai impactar na vida social em diferentes regiões do planeta, tá? A partir de 1970, as descobertas, tá? As inovações nas ciências, na química fina, na robótica. Então, a partir dos anos 70, nós vamos ter o desenvolvimento dessa área da tecnologia, da robótica, da biomedicina, tá certo? Que aí a gente chama da revolução técnico-científica informacional, ou terceira revolução industrial, que é o que a gente vive até hoje, tá certo? Alguns historiadores colocam que a gente está vivendo uma quarta revolução industrial mais focada na área dos serviços, tá? Mas o correto é essa terceira revolução industrial, que nós vamos ter a cada dia, todo dia, descobertas, e o que é novo às 7 horas da manhã, às 7 horas da noite já não pode ser mais, eu já posso ter algo mais novo ainda. E detalhe, algo está acontecendo na China, está repercutindo aqui, está repercutindo no mundo todo, e em tempo real, tá? Esse é uma das características até da globalização, tá certo?
essa interligação de comunicação. A gente está vivendo as coisas em tempo real, tá? Vocês não viram, porque vocês são muito jovens, tá? Mas eu estava vendo TV, um documentário, quando de repente parou tudo e apareceu na hora a queda das Torres Gêmeas. E assim, era o mundo todo olhando, estava caindo naquela hora, e aqui no Ceará, Brasil, eu estava vendo, alguém na China estava vendo, no Japão, na Rússia, estava todo mundo ao vivo, naquele momento, vendo o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então, assim, foi um dos primeiros grandes impactos dessa globalização, né, dessa comunicação que a gente tem em tempo real, porque você estava olhando eu olhava para minha sogra e dizia assim, isso está acontecendo de verdade? Eu não estou acreditando. Né? Então, assim, é um desses impactos. Pode passar. Marília. Oi, diz, Daniel. A segunda revolução industrial, ela teve também, por consequência, a corrida espacial? A segunda, não, porque a segunda não. A segunda ainda foi até 1900 só. Início do século XX. A corrida espacial, a gente vai ter isso na Guerra Fria, que foi após a Segunda Guerra Mundial, entendeu? Que aí a gente teve a divisão do mundo entre capitalismo e socialismo. E aí, né, Estados Unidos e União Soviética vão naquela luta sem ser de verdade. E aí eu tenho o desenvolvimento justamente, Daniel, aí da informática, da internet, dos satélites, né, a princípio de espionagem, e depois de telecomunicações, de comunicações, foi a partir da Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria. Foi, diz lá. E o Muro de Berlim também foi por causa dessa Guerra Fria, a separação da Alemanha Ocidental com a Oriental, do Muro de Berlim. Né? Que, na verdade, foi uma das perguntas, né, da nossa questão. Quando o historiador Eric Hobsbawm, ele fala que o sistema socialista já era um sistema fadado a não dar certo, por conta da sua economia fechada, do alto custo, né, de pessoas que exigiu da liberdade, que não teve. Você teve que fechar, literalmente, a União Soviética, tá certo? E isso matou o sistema socialista, porque a gente estava vivendo num mundo globalizado, que é importante a interação da economia. Uma crise que aconteceu, por exemplo, em 1929, foi a primeira vez que uma crise aconteceu nos Estados Unidos e saiu quebrando todas as bolsas de valores do mundo, em 1929. A gente já teve uma quebra também nos anos 80, e hoje a gente está vivendo uma pandemia. O que significa uma pandemia? Né? Pan é universal. Então, é uma doença que está no mundo todo. E por que está no mundo todo? Por conta dessa globalização. Né? Do fluxo de pessoas. Oi. Mas a senhora não acha que as revoluções tecnológicas sofridas na segunda revolução industrial, ela ajudou ou influenciou de alguma forma na corrida espacial? Tudo tem uma relação, Daniel. Por quê? Porque o que é que vai ter o início da Revolução Industrial? Eu vou ter as máquinas, que antes eu não tinha. Eu tinha um tear que funcionava com a minha força, tá? Então, a partir da Revolução Industrial, eu vou ter o desenvolvimento das máquinas, do motor a combustão e de outros elementos que vão crescendo, a princípio, para alimentar a fábrica. Tá certo? Professora Marília. Oi, Safira. Então, quer dizer que a segunda Revolução Industrial ocorreu depois da... Não,
A segunda Revolução Industrial, ela vai de 1860 até 1900. Foi, inclusive, antes da Primeira Guerra. Gente, a Primeira Guerra foi em 1914 até 1918. E a segunda foi de 1939 até 1945. Pronto. Então, depois de 1945, é o que a gente chama de terceira. Bem, a gente chamou esse aulão de verso e reverso, porque o verso como o tempo, né, como os acontecimentos, e o reverso como a contradição, certo? Então, eu vou me deter à globalização atual, já no pós-Guerra Fria, já quando o capitalismo ele se expande para todo mundo, depois dessa disputa aí com a União Soviética, certo? Então, assim, o capitalismo hoje, a globalização, na verdade, com uma ou outra exceção, ela é muito silenciosa e muito sutil, e também muito eficaz, certo? Então, hoje a gente tem uma grande invasão, entre aspas, de mercadorias, de capitais, né, de serviços, de informações e de pessoas, e é isso que caracteriza a globalização atual. Então, o que se usa nessa globalização, diferente do que a Marília apresentou nas sociedades cretense, fenícia, na sociedade romana, no período das grandes navegações, hoje as armas são a sedução pelo consumo de materiais, de bens, né, e de serviços. E também outra grande arma da globalização é a agilidade e a eficiência das telecomunicações, certo? Então, assim, na revolução técnico-científica informacional, que é a era que a gente vive, né, ou terceira revolução industrial, o diferencial dela, né, do que a gente vive hoje, são os fluxos. Então, são esses fluxos da globalização que vão permitir que ela aconteça. Então, seria uma coisa inimaginável, não daria para imaginar como seria um mundo globalizado se não houvessem a estruturação desses fluxos. E aí vamos entender aqui fluxos da sociedade global, uma cadeia, né, uma verdadeira rede interconectada entre diferentes partes do mundo e que vai permitir a circulação, muitas vezes não é uma circulação livre, de elementos econômicos, como capitais, de informações e também de pessoas, tá certo? Então, nós vamos estudar hoje, a abordagem é nesses fluxos. 3 fluxos. Fluxos de capital, fluxos de informação e fluxos de pessoas. E aí, em cada um deles, também vamos ver a questão das contradições. Bem, fluxos de capitais. O que a gente vê hoje em dia, todos os dias, é uma grande quantidade de dinheiro que circula no mundo todo em forma de bits de computador. Ou seja, esse dinheiro ele não vai se materializar, muitas das vezes. E até se estima que, na maior parte do mundo, né, o capital hoje não tem mais a forma impressa, mas sim de dinheiro digital. Então, eu consigo transferir, eu consigo comprar uma empresa, eu consigo investir em ações, eu consigo investir em títulos da dívida pública ou da dívida privada através da rede de informações, através de dinheiro virtual. Então, o que acontece hoje é uma verdadeira circulação de capitais, circulação de dinheiro. E isso vai ocorrer, principalmente, essa circulação vai ocorrer de investimentos estrangeiros. Ou seja, é o capital de fora que vai investir nos países, sejam em aplicação financeira, seja comprando empresa, seja expandindo os negócios, ou até mesmo aumentando a capacidade produtiva de determinada economia, certo? Também esses investimentos estrangeiros, eles podem ser investidos em expansão de negócios, pode ser comprando multinacionais, e até mesmo envio de dinheiro de pessoas que estão fora dos seus países, porque a gente sabe e viu em aulas anteriores, quando estudou sobre migrações, que uma boa parte desses capitais no mundo é gerado pelo dinheiro que as pessoas, os migrantes, mandam para seus países de origem, certo? Então, eles vão morar em outros países para tentar melhores condições de vida, e esse fluxo de dinheiro acontece porque eles enviam dinheiro também para os países de origem, né? Então, no fluxo de capitais, a gente vai ter 2 tipos de capitais, os especulativos e os capitais produtivos. Muita atenção nesses termos, porque
esse tema da globalização sobre fluxos envolve muita economia e muita gente se perde, não acha fácil, mas dá para entender se vocês conseguirem fazer bem a diferença. Então, o que é capital especulativo, que é bem típico do mundo de hoje, da globalização? São capitais de curto prazo, também chamado hot money, ou seja, dinheiro quente. O que é isso? São capitais investidos por empresas ou pessoas que estão buscando alta lucratividade, só que elas não estão interessadas em investir para produzir, elas estão investindo no sentido de especular, porque a palavra especular é isso, é planejar, é observar, né? Você está especulando onde é que se tem melhores locais, melhores condições de investimento no mundo para você investir. Então, o que é que esses investidores de capitais especulativos fazem? Eles concentram-se em títulos públicos ou privados. O que são títulos? São documentos. Documentos, por exemplo, de empresas públicas. Há muitos anos atrás, a gente teve aí a privatização de várias empresas, né? A gente tinha a Teleceará, tinha várias empresas de telefonia no Brasil que foram privatizadas. Então, é título público, é documento público que é vendido para o capital estrangeiro. Então, esse capital estrangeiro, eles especulam muito, eles investem nisso, investem em ações de empresa, investem em dívidas, né, juros de dívidas para poder arrecadar mais. Só que em qualquer momento que a economia mostra sinais de decadência, eles podem retirar esses capitais. Ou seja, eles são especulativos porque é uma aposta. Então, eles ficam investindo para poder ter uma rentabilidade, uma lucratividade alta, mas esse capital ele não fica necessariamente naquele país. Ele pode ser retirado a qualquer momento, ele é muito volátil. Por isso que a gente chama que é um fluxo, certo? E aí, como a gente tem uma facilidade muito grande hoje de transferir dinheiro de um país para o outro, por conta desses bits de computador, né, tudo é feito aqui com um clique no celular ou no computador e se transfere dinheiro, isso acarreta um sério risco para o sistema capitalista mundial, porque aumenta a instabilidade, né, desses países, principalmente os países emergentes, que são países que estão em desenvolvimento, por exemplo, como o Brasil. Porque esses países emergentes, são os que, por exemplo, colocam as mais altas taxas de juros em determinados títulos, em determinados juros de empresas ou determinadas ações, para que o capital de fora queira investir nesses títulos buscando maior lucratividade. Haja visto que quando eles veem que os juros são muito altos, eles ficam interessados em investir porque sabem que vão ganhar muito. Então, tem muito risco, porque esses países emergentes, se o capital estrangeiro, os investidores estrangeiros, a qualquer momento quiserem retirar esse dinheiro, vai ser prejudicada muito dinheiro, se esperando altas taxas de juros, ou seja, quando a situação é inversa, quando se tira muito dinheiro, seja por uma ordem econômica ou até mesmo por uma questão política, às vezes quando tem uma crise política no país, os capitais deixam de investir, as empresas estrangeiras deixam de investir por medo de não ter uma lucratividade alta, certo? Vamos pegar aqui, por exemplo, a crise econômico-financeira de 2008, a crise do capitalismo de 2008, que teve como epicentro os Estados Unidos. Por que essa crise ocorreu? Desde 1998, os Estados Unidos, eles emprestavam, na verdade eles vendiam, né, uns títulos tipo uns empréstimos para as pessoas que não tinham condições de pagá-los, pessoas que estavam desempregadas, e aí, em troca disso, eles começaram a pedir como garantia a casa das pessoas, um tipo de hipoteca. Então, imagina, eu estou desempregado, mas os bancos americanos estão me emprestando dinheiro. Em troca disso, eu vou dar minha casa como garantia. Então, o que foi que aconteceu? Esses bancos juntaram esses títulos, né, das pessoas que tinham riscos, que elas possivelmente não iam pagar, e misturaram com títulos de pessoas que eram boas pagadoras, que conseguiam pagar. Então, eles fizeram um pacote,
né, um pacote de títulos, e começaram a oferecer no mercado mundial, nas bolsas de valores e tal, como sendo títulos com alta taxa de juros. Então, os investidores estrangeiros viram aqueles títulos e começaram a pensar, é uma boa investir, porque os juros são muito altos, então, à medida que as pessoas forem pagando as suas dívidas, com juros, nós vamos lucrar bastante. Fora que os principais centros de avaliação de negócios diziam que esses títulos eram confiáveis. Foi o que aconteceu, se comprou muitos títulos dos Estados Unidos, né? Mas as pessoas não pagaram. Então isso gerou uma crise em cadeia no mundo todo, e até hoje tem países que ainda têm taxas de desemprego alta por conta da crise de 2008, que foi muito grande, devido a essa especulação. Então, a especulação, ela tem diversos setores. Tem o capital especulativo, que é o dinheiro em si, tem a especulação imobiliária, que é no setor de moradia, tem a especulação no campo, né, que a gente viu no aulão passado, que é o agronegócio, né, o capital especulativo. Então, essa é uma forma. De outro lado, nós temos o capital produtivo, e esse capital é um dinheiro investido de longo prazo. Não se quer especular, se quer produzir. E aí se investe em setores da atividade produtiva e econômica, né? Por exemplo, investir no setor de produção de soja, investir no setor de produção de carne bovina, como a gente viu no aulão passado. Então, os capitais produtivos investem nisso para poder ter uma rentabilidade através das vendas e do lucro das vendas desses tipos de produto, tá bom? Seguindo. Um outro tipo de fluxo é o chamado fluxo de informações. Então, hoje a gente vive mais do que nunca, né, a sociedade da informação. Por isso que é a revolução técnico-científica informacional. Porque não é só produzir, não é só ter técnica, como na época da Revolução Industrial. E não é só isso, hoje é informação. Informação é poder. Então, a partir de 1980, a gente teve muito avanço das telecomunicações, né? Quem é do primeiro ano, que estiver aqui nessa aula, vai ver que a gente trabalhou muito essa questão da revolução técnico-científica informacional. Então, por isso que hoje o mundo é globalizado, porque a gente tem muita produção no sentido de informação e comunicação. Então, hoje nós temos aí acesso à rede mundial de computadores, e isso ela vai influenciar na questão da produção econômica também, porque é devido a isso que hoje os capitais circulam tão rapidamente, né? Então, a gente tem cabo de fibra ótica, tem a telemática, né, bem desenvolvida, tem a telefonia celular, mas como a gente sabe, nem tudo são flores. E ao mesmo tempo que a globalização conectou vários lugares do mundo, espalhou, né, fez uma dispersão dessas tecnologias pelo mundo, a gente ainda tem isso também como uma forma de muita desigualdade social, como uma das sérias contradições do capitalismo, né? Porque a gente tem aí a questão do acesso à rede mundial de internet de uma forma muito desigual. A gente tem a exclusão digital, que foi até um tema trabalhado nas atualidades, com terceira informática, e também foi trabalhado na redação com o professor Guilherme. Então, assim, o acesso à rede mundial de computadores é muito desigual. Segundo o Internet World Status, fez uma pesquisa em 2015, nós tínhamos 3 bilhões de internautas no mundo, certo? Mas esse número de internautas sofre um desequilíbrio quando a gente vê em relação aos continentes. Na América, nós temos mais de 73%, América do Norte, certo? Já no continente africano, essa taxa só chega a 28%. Então, a gente tem aí uma exclusão digital, e essas pessoas que são excluídas, que não têm acesso a meios físicos necessários para acessar a internet, como um computador, como energia elétrica, como um celular, ou até linha telefônica, ela vai também ser excluída socialmente, porque o pior excluído hoje em dia é o excluído digital, porque ela se torna um fosso muito maior, que exclui também socialmente e economicamente. E se você não está conectado, se você não participa desse fluxo de informações, você é um excluído. Então, a globalização, hoje, ela escancara mais isso. Mais do que nunca, a gente tem, como o mundo está todo informatizado, globalizado, se você não tem isso, você está fora. Então, é cruel essa contradição, né? Então, nós temos outro tipo de fluxo, que é o fluxo de pessoas,
E no fluxo de pessoas, a gente vai ter dois tipos de expansão principal, que é o turismo e a migração, certo? O turismo como uma atividade do setor terciário que mais cresce no mundo, né? Então, a gente tem praticamente todos os países do mundo com foco em turismo, né? E as cidades e os meios de transporte, elas têm que se adequar, têm que se transformar para receber essa realidade. Porque hoje, se a cidade não tem uma preparação, um meio de transporte para receber turistas, ela fica de fora dessa rota turística, não é isso? E a outra forma de fluxo de pessoas no mundo são as migrações, né? As migrações internacionais, elas se intensificaram no planeta devido a muitos aspectos. Tem razões humanitárias, né, que são pessoas refugiadas, que recebem abrigo em outros países, razões sociais, razões econômicas, né, por uma questão mesmo do país estar passando por crise ou por guerra, e isso faz com que as pessoas migrem, e também a migração por razões afetivas. Não vou me deter muito nisso, porque a gente já teve umas aulas anteriores do terceiro ano com foco em migrações. Então, perceba que todos esses nossos temas que estamos trabalhando estão todos conectados, né? Então, sugiro que revejam a questão da migração, porque ela é um dos fatores da globalização, certo? Então, está descrito lá no documento que fala dos fatores da globalização, a migração é um desses fatores. Outras contradições da globalização, né? Nós temos aí mais de 50% da população mundial ainda vivendo com a miséria, com fome, com violência, com exclusão social, digital, com desemprego. Vivemos a concentração de renda também e insegurança. Então, veja, o mundo está globalizado, né? De certa forma, mas ao mesmo tempo não é para todos, não são todas as pessoas que têm isso. E quando ela não tem acesso a esse mundo globalizado, ela está mais excluída do que nunca. Então, o mundo hoje produz capital, mas não é um capital para acabar com a fome, não é um recurso, um dinheiro para acabar com a miséria. É para cada vez mais investir no próprio capital, na expansão de multinacionais. As riquezas que são produzidas no nosso país não ficam no nosso país, às vezes vão para o capital estrangeiro. Então, veja, não é a riqueza que se produz para a própria terra. É igual no aulão passado, quando eu falei que se produz gado para o mercado externo, para fora, para exportar, não é para a própria população consumir. Não se produz milho, soja, não se produz nenhum desses grãos para acabar com a fome no país. Então, a globalização ela é muito contraditória, né? Isso, acho que seria interessante vocês indicarem filmes que abordem esse tema, como a primeira Revolução Industrial. Melissa, sobre a Revolução Industrial, você tem aquele filme que existe no livro de História, no livro de Geografia, no livro de Sociologia, que é aquele do Charles Chaplin, né, Tempos Modernos. Você pode também, tem no YouTube, tá? Você pode também estar assistindo Oliver Twist, que aí você vai ver o início da Revolução Industrial na Inglaterra e o impacto disso para as pessoas mais simples, tá? O Oliver Twist é um órfão, que as crianças eram encaradas como adultos em miniaturas, então ele tinha 6, 7 anos, ele trabalhava na fábrica, tá? Então, é bem interessante você ver esse filme, Oliver Twist. Também você vai ver isso, né? Essa coisa, essa visão da classe operária. Tá? Isso mesmo. E quando a gente trabalha a globalização, como ele é um assunto muito vasto, a gente teve que fazer uma escolha. Então, isso. A gente trouxe a questão dos fluxos, porque é o que caracteriza mais a globalização. A gente poderia ter trabalhado blocos econômicos, meio ambiente, várias coisas, né? Várias coisas, mas a questão do preconceito, de tudo. Né? Isso, porque está dentro das contradições, né? Inclusive, a questão ambiental, ela entra dentro da contradição da globalização. Porque hoje em dia nós temos muito mais impacto ambiental devido a esse novo tipo de fenômeno, de sistema, do que se tinha antes, né? Então, por isso que é contraditório. Ao mesmo tempo que produz riqueza, produz miséria. Ao mesmo tempo que produz tecnologia,
Quando você pensa, quando você pensa que todo mundo tem acesso à internet, que todo mundo tem internet, que todo mundo tem celular, a gente, nesse momento de crise mundial, a gente está vendo que não é bem assim. Nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem celular, nem todo mundo, né? Então, não é bem assim. Quando a gente fala, hoje todo mundo vive ligado na tecnologia. Não, nem todo mundo. Tá certo? E dos fluxos de capitais, é importante a gente entender o seguinte, que esse dinheiro todo é mais no capital especulativo. Ele não gera riqueza, ele não gera mais empregos, ele não gera mais serviços, não é investido na produção, em serviços, que são pontos que geram trabalho para a gente. Né? É mais num dinheiro virtual. É mais questão, vai lá. Foi o que a gente falou. Eu procurei uma questão que tivesse relacionada com a nossa fala, tá? Então, vamos lá. A globalização, ela tem várias faces. A face histórica, né? E a face geográfica. Na face histórica, ao longo dos séculos, os povos entraram em contato pacífico ou hostil entre si, por via terrestre ou por meio das navegações. A econômica, movida pela expansão do comércio em várias regiões, e a das trocas culturais, em que línguas, religiões, tradições de diversas partes do planeta, tá certo? Tomaram contato umas com as outras. Acerca desse fenômeno, na visão histórica, conhecido como globalização, é correto afirmar que, vamos lá, o processo resultou em fusões, misturas, intercâmbios enriquecedores e também em conflitos, tá? Tirou aí, expostos cotidianamente pela imprensa. Isso é verdade ou é falso? E aí, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Rapidinho, que ainda tem a outra. Processo aí, no caso, a globalização, né? Isso, infusões, intercâmbios. Se esses intercâmbios foram enriquecedores, mas também tem os seus conflitos, que todo dia a gente está vendo na imprensa. Isso é verdade? É falso? Não tem esses conflitos? É todo mundo de boa? O que é que vocês acham? Estão calados. Verdade. A Melissa botou que é verdade. Liza, tá aí? Acho que é verdade. Verdade. Vamos lá. Pronto. A Revolução Industrial, iniciada lá na Inglaterra e se espalhou por os outros países europeus e para os Estados Unidos, marcou uma nova fase da globalização. Sim? Sim ou não? Verdade Sim ou não? Sim ou não? Foi lá na Revolução Industrial? Grita aí, sim. Veja aqui, marcou uma nova fase, né? Tá isso. Aqui. Eles não querem falar, vão só botar no chat, né? Pois bota aí, sim, não, vai lá, Daniel. Daniel não deve estar no grupo, porque ele fala muito, ele não está aí. Aurelice. Quem mais? Bom, vamos lá, porque senão não vai dar tempo. Né? Então, aqui vamos dizer o quê? Vai deixar em branco? Verdade ou falso? Tem que pensar, calminha. É a segunda, hein? É a segunda. Não consigo me decidir, Aurenice. Começa na Revolução Industrial. É quando ela começa mesmo. Isso, a mundialização da economia. True. Bora. Caiu até a peruca. A partir dos anos 70, teve início a revolução técnico-científica informacional, baseada na indústria da microeletrônica, da informática, da tecnologia da informação. Verdade ou falso? Verdade. Isso. E a segunda, Marília? Também? Também. Também, né? Então a opção é a letra Qual E, né?
Porque a Revolução Industrial é o momento que marca a nova fase, que é a fase que se começa mesmo a mundialização da economia. Telefone, né? Telégrafo, trem a vapor, então, assim, a tecnologia, cinema, máquina fotográfica, tudo começa aí. E nos anos 70, depois, na Guerra Fria, que começa a chamada Revolução Técnica Científica e Informacional. Filme maravilhoso para ver, Drácula, do Bram Stoker. Ele fica encantado com o cinema. Tá bom? Na verdade, essas questões, elas têm esses termos mais difíceis, palavras que normalmente a gente não encontra, não utiliza, justamente para isso, porque a gente sabe que concurso, Enem, vestibular, ele não vai medir o teu conhecimento. A ideia é eliminar candidato. E como é que eu elimino? Se cada vez mais as pessoas estão estudando mais, estão se preparando melhor. Aí eu utilizo palavras que normalmente a gente não usa no nosso cotidiano. Você vai encontrar muitas palavras, muitas questões que, em vez de dizer explique, ele usa o termo diferir, inferir, né? A UES adora, em vez de dizer assim, este trecho, ele diz excerto. Por quê? Porque são palavras que, como a gente não usa, você vai ficar na dúvida. Ixi, será que eu não é? Eu acredito que a maioria de vocês ficou na dúvida com a questão que o Hermisson colocou por conta dos termos. Emergentes, tecnólogos, que a gente normalmente não usa e você acaba ficando e a gente acaba ficando na dúvida, certo? E em geografia, a globalização cai com esses termos muito difíceis mesmo, hierarquizados, eles dizem países emergentes e em desenvolvimento, aí as pessoas pensam que são coisas diferentes, são a mesma coisa, coisas diferentes. Isso mesmo. Já é com essa ideia, isso. Gente, só dizer que o vídeo do aulão passado, um aulão maravilhoso que eu fiz em parceria com a minha amiga e professora Natane, que eu amei trabalhar com ela, amei trabalhar com você, Marília, também, muito obrigado. Esse vídeo já tá lá no meu canal no YouTube e ficou muito legal, a discussão bem atual, tá certo? E esse vídeo com a Marília também vai estar disponível em breve no meu canal no YouTube para vocês assistirem, tá bom? Tá bom, então foi isso, né? Deu certo. Deu certo, ficou legal. Gente, muito obrigado, tá bom? Valeu pela força, galera. Tamo junto. Né?